Aqui estou de volta, meus amados e queridos irmãos. Então, dessa feita, para elucidar algo que acabou aí chocando alguns irmãos, alguns deles entraram em minhas redes sociais para dizer: pastor, não se envolva com política, porque política não é de Deus, crente não tem nada a ver com política, o verdadeiro crente não se envolve com política. E outras coisas mais nessa mesma direção. Quero dizer que tudo isso não passa de afirmações desprovidas de conhecimento. Porque, em primeiríssimo lugar, nós temos que entender o que é religião e o que é política, né? Vamos lá. O que é religião? Religião é um sistema. Coloque na sua mente assim: é um sistema. Né? É um sistema humano, né? Um sistema que envolve questões doutrinárias, crenças, cultos, rituais de cultos e etc. Mas não passa de um sistema humanitário, né? Uma coisa humana, tá certo? Deus não deixou uma religião, Jesus não deixou uma religião. Então, portanto, nós, crentes em Cristo Jesus, nós não fazemos parte de uma religião. Alguns, no sentido até humano, pode dizer assim, participamos sim de um sistema, né, religioso, porque sim, existe um sistema religioso. Isso, com certeza, é algo palpável, né? Existe um sistema religioso. Porém, o crente genuíno, aquele que segue a palavra, ele está mais do que consciente que, embora ele esteja vivendo em um sistema, né? Em um sistema no sentido de organização, ele não faz parte, né? Ele não faz parte espiritualmente, né? Individualmente desse sistema. Porque cada cristão, individualmente falando e espiritualmente falando, eles fazem parte, né, de um reino, o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus, ele disse que ele é ele é a vida, a verdade e o caminho. Ele não é uma religião, ele não é um sistema. Nós seguimos uma pessoa chamada Jesus Cristo. Então, partindo do ponto de vista bíblico, nós não fazemos parte de sistemas. Nós fazemos parte de um reino, nós seguimos uma pessoa chamado Jesus Cristo. Porém, a Bíblia é o livro que mostra que esse povo que participa do reino de Deus, um povo espiritual, um povo crente, não deixa de ser povo, não deixa de ser ser humano, que estão na terra e como cidadãos ainda aqui na terra, eles têm que exercer a sua cidadania. E o que é esse exercício da cidadania, senão uma questão política? Porque o que é política? Política não é nada mais, nada menos que a arte ou a ciência de governar, de organizar, de sistematizar as questões sociais para trazer benefícios ou uma melhor qualidade de vida para os seres humanos. Aonde é que essas duas coisas não podem se infundir ou se infundirem? Nós não vemos barreira alguma porque a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia mostra Daniel, a Bíblia mostra Josué, Moisés e tantos outros, Salomão, Davi, como governantes. A Bíblia está recheada de versículos e capítulos que ensinam-nos tanto a boa administração, como a reconhecer e obedecer aqueles que administram a nação, orar por eles, etc, etc, etc. A Bíblia nos ensina passagens tremendas como essa que eu vou ler aqui para vocês, em Romanos, no capítulo 13, que fala-nos a respeito de política. Romanos, no capítulo 13, olha o que a Bíblia diz para aqueles que acham que política nada tem a ver com religião e religião não tem a ver com política. Olha o que diz a Bíblia. Primeiro, no versículo capítulo 12, falando sobre os dons motivacionais. Versículo 8. Diz assim: ou o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com alegria, né? E o que
preside, aquele que governa, faça com diligência. Governadores, governar, é um dom divino. Perceba aí como é a questão tão simples de nós entendermos. Outra coisa, olha o que a Bíblia fala sobre a obediência à autoridade. Essa epígrafe, né, do capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por eles constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, sim, quando se faz o mal, aí sim devemos temer. Queres tu não temer as autoridades? Faça aquilo que é bem, aquilo que é bom, e você vai ter o louvor da parte deles. Mas você vê que passagens como esta deixam bem claro que o cristão ele tem que exercer a sua função de votar, liderar. É para isso que existe o dom de presidir. Ou esse dom, muita gente quer atrelar ele somente à questão da igreja, quando na verdade a, a história de Israel mostra muito bem que todavia Deus preparou homens para liderar Israel, para liderar a nação israelita. Assim como Deus diz lá no livro de Daniel, capítulo 2, que ele é que levanta reis, governadores e etc. Então, como é que um crente que tem o dom, né, para exercer esse ministério, ele não vai exercer esse ministério de governar? Deus levanta a gente para isso. Outra coisa é que, como cidadão, o cristão tem sim opinião, o cristão deve ter sim uma interação com relação a isso para o bem-estar da sua nação, né? Para o bem-estar de todos. Então, como que o cristão não pode se envolver com política? O que o cristão não pode fazer é ser politiqueiro, é se envolver com a politicagem. Isso aí está fora de cogitação. Mas que Deus abençoe a todos e eu espero que esse vídeo possa ajudar você a entender um pouquinho mais, né, da importância de exercermos nosso papel dentro da política. Deus abençoe.